capítulo 2, versículo 1 a 5. Aleluia, Jesus. Quem achou, diga amém. Eu estarei lendo um e peço que vocês leiam o próximo, por favor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, é uma grande honra e uma grande felicidade estar aqui com vocês. Eu já vim nessa igreja uma vez para ensaiar um louvor, mas é a primeira vez que eu prego assim, participo de um culto, né? Aqui tem comigo muitas pessoas especiais, né? Como o meu pai, a minha mãe, a minha irmã Bela, a Natiele e a Laisa. Também temos o irmão Jefferson e várias outras pessoas, como os irmãos aqui, o pastor, os pastores. E é grande felicidade estar aqui com vocês, cultuando com vocês. Irmãos, eu serei breve, então vou primeiramente explicar o contexto da igreja de Corinto. Corinto era uma cidade situada no istmo que liga o Peloponeso à Grécia continental. A cidade era um centro comercial e portuário, com porto tanto no Golfo de Corinto como no mar. Paulo visitou Corinto e debateu com os judeus de lá, criou uma igreja. E a igreja de Corinto tinha vários problemas, como a existência de grupinhos, discórdias, orgulho, vaidade, conhecimento distorcido, ostentação dos falsos mestres que contribuíam para escândalos e fragmentações. Também havia problemas como incesto, imoralidade sexual, problemas sobre comidas oferecidas a ídolos e problemas com a velha aliança. Paulo também fala sobre a ordem do culto e a manifestação de dons. A carta de 1 Coríntios foi escrita por Paulo, provavelmente em 55 depois de Cristo. Foi escrita para resolver questões levantadas pelos membros da igreja, exortando-os pelos desvios e incoerências de comportamento, mas não isenta de participar das dores, pois, como escreve, estivera entre eles em fraqueza e temor e em grande temor. Irmãos, a igreja de Corinto é um reflexo para a igreja de hoje. A igreja de hoje está cheia de grupinhos, está cheia de discórdia. A igreja de Corinto, um falava que era de Paulo, outro falava que era de Apolo, outro falava que era de Pedro, mas Paulo fala que ele é de Cristo. E tem muita gente querendo discutir, querendo fazer dissensão dentro das próprias igrejas. Como o pastor aqui falou, a placa pouco importa. O que importa é o Deus que a gente serve. Só que as pessoas ficam querendo discutir, fazem, como eu posso falar, fazem fofoca, ficam falando mal dos próprios irmãos. Só que Paulo vem falar aqui que ele só quis saber do Cristo crucificado. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, outro problema com a igreja de Corinto é que ela tinha problema
problemas com os dons. A igreja de Corinto era cheia de dons, ela tinha várias experiências espirituais, só que estava em um grande caos. Por isso que Paulo, na sua carta, fala no capítulo 12 que é para eles terem ordem. Então a gente percebe que, independente se a gente tem dom, independente se a gente é usado pelo Espírito Santo, isso não leva para o céu. O que leva para o céu é a nossa fé em Jesus Cristo, é a graça de Jesus. Só que tem pessoas que acham que só porque são usadas pelo Espírito Santo, só porque fazem dons e maravilhas através do Espírito Santo, acham que vão para o céu. E isso é um dos grandes problemas de nós hoje em dia. Isso não leva para o céu de jeito nenhum. Isso é, a gente vai para o céu por causa da nossa fé em Jesus Cristo, a graça de Jesus, porque Ele morreu por nós. Não foi dom que vai fazer a gente levar para o céu. Não importa quanta gente a gente curou, quantas pessoas nós convertemos pelo poder do Espírito Santo, o que importa é a nossa fé em Jesus Cristo. A Bíblia fala que muitos vão chegar lá naquela porta e vão falar: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios, só que eles serão rejeitados. Aparta-te de mim, maldito, porque não te conheço. Isso é um grande medo, a gente tem que ter medo disso. A gente tem que ter medo de chegar lá no céu. A gente tem que ter medo de, quando a gente se encontrar com Deus, Ele falar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Então não é por causa do que a gente faz, não é por causa da obra que a gente comete, não é porque a gente está na igreja todo santo dia, não é porque a gente ajuda a construir igrejas ou unge os enfermos que a gente vai para o céu. Porque tem muitas pessoas que escondem o pecado através de uma roupa bonita. Tem muitos pregadores, tem muitas pessoas que acham que estão isentas de qualquer culpa porque estão fazendo a obra. Mas a Bíblia fala o contrário, porque o que vai fazer a gente ir para o céu é a nossa fé em Jesus Cristo. E Paulo aqui fala que ele não usou de palavras persuasivas para pregar o Evangelho. E tem muitas pessoas que estão prometendo, estão achando que aceitar Jesus é mil maravilhas, que vai tirar todas as nossas lutas, que vai tirar tudo que a gente tem de mal, que a gente vai conseguir viver, vai ter o carro do ano, a casa bonita. Não é assim. Se a gente aceitou Jesus, a gente vai estar apto a viver para uma obra e uma vida de renúncia. Só que tem muitas pessoas que estão usando dessas palavras persuasivas para trazerem pessoas às suas igrejas. Só que isso não vai fazer com que elas continuem, porque como é que a gente vai querer ter pessoas crentes e firmes no Espírito de Deus se a gente está falando a mentira, se a gente está fazendo tudo que não está de acordo com a palavra, tudo que é antibíblico, tudo que é herético, tudo que está além ou anti a Bíblia? Isso não existe. Tem muitas pessoas que querem fazer pessoas virem para as suas igrejas por causa da beleza do templo, por causa da oratória do pregador, por causa da voz do cantor. Só que isso não vai fazer a gente ser firme no Espírito Santo. O que vai fazer a gente ficar firme é essa palavra aqui, é a Bíblia, nada mais, nada menos. Eu vejo uma frase que fala que se a gente bebe água só de domingo, não vai adiantar de nada. É a mesma coisa com a nossa vida cristã. Se a gente vai para a igreja só de domingo e acha que tá bom, não tá bom, porque a gente tem que conhecer Jesus. E se a gente quer conhecer Jesus, a gente vai frequentar a casa dele. Como é que a gente quer conhecer alguém? Como é que a gente quer ver alguém sendo que a gente não visita essa pessoa? É a mesma coisa com Jesus. Muitas pessoas ficam cantando: quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, só que a Bíblia está toda empoeirada, não canta louvor, não vai dizer. Isso está errado. A gente precisa se firmar na palavra de Deus. Por isso que Paulo fala que ele não quis saber de outra coisa
senão a Jesus Cristo e o próprio crucificado. E muitas pessoas estão pregando qualquer outra coisa, estão pregando vitória, estão pregando chave, estão pregando o não sei o que lá, mas não pregam o Evangelho de Cristo. O que a gente tem que continuar pregando é o Evangelho de Cristo, nada mais. A gente pensa que a gente vai conseguir fazer alguém se converter pregando palavras bonitas, falando, ai, você é meu lindo, você é minha linda. Não, irmão. Eu vejo uma frase que Charles Spurgeon falou, que ao invés da gente evangelizar falando sorria, Jesus te ama, a gente deveria falar entristeça-se, porque tem um Deus enjoado do seu pecado. Aleluia, glórias a Deus. A gente vive como se não existisse a ira de Deus. A gente vive, e a igreja de Corinto vivia assim. Elas pensavam que podiam pecar e fazer o que quisessem, só porque Cristo as tinha libertado. Só que Cristo não nos libertou para libertinagem. Cristo nos libertou para a gente ter uma vida santa. Não adianta a gente querer falar isso. Mas Jesus é amor, Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele é fogo consumidor, e Ele não deixa o pecado, Ele não deixa o pecado em vão, Ele não deixa de visitar o pecado. Então a gente tem que se converter de verdade, meus irmãos. A gente tem que se converter com o coração em Cristo, não achando que a gente vai querer fazer o que a gente quer, porque Jesus é amor. Porque Jesus é sim amor, tanto que João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que a gente esquece que na Bíblia também fala, Jesus, o próprio Cristo fala que aquele que o ama guarda os mandamentos dele. Então a gente não adianta a gente ficar falando que ama Jesus, que a gente é crente se a gente é terrível, se a gente é só santo aqui dentro da igreja, só que lá fora a gente é terrível, a gente faz o que quer, fala palavrão e fica fazendo não sei o que lá. Isso está errado. Se a gente é crente de verdade, a gente vai guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Não adianta a gente ficar querendo dizer no trabalho, na escola, ai porque eu sou crente, ai porque eu sou cristão, não posso fazer isso. Só que é um baita de uma pessoa ruim, uma pessoa que não vive segundo o Evangelho, uma pessoa que vive conforme as vontades, as próprias vontades carnais. Não, irmão, se a gente ama Jesus de verdade, a gente vai obedecê-lo. Como é que é a mesma coisa? Como é que eu vou querer amar minha mãe? Como é que eu vou querer amar meu pai? Se eu vivo xingando, se eu vivo desrespeitando eles? Isso não existe, porque o amor também é obediência, o amor também é servir. Eu não vou chegar para minha mãe, eu não vou chegar para o meu pai e falar, ai pai, ai mãe, eu te amo, sendo que eu não faço nada para eles, sendo que eu fico desrespeitando eles. Isso não existe. Se a gente ama, a gente tem que respeitar, a gente tem que obedecer e a gente tem que servir. Essas são as chaves do Evangelho. Tudo que vai além ou contra isso está errado. Por isso que ele fala que ele só quis saber do Cristo crucificado, porque esse é o Evangelho. E a igreja está faltando pregar o Evangelho de verdade. A igreja está numa decadência espiritual, não fala mais de Jesus para ninguém, não quer mais saber das coisas, mas a gente tem que crescer, a gente tem que falar de Jesus, independente se falarem sim, independente se falarem não. O que Deus falou para Ezequiel, eu vou te usar, e não importa se falarem sim ou não, se aceitarem a tua mensagem ou se não aceitarem a tua mensagem, o que importa é que você pregou. E isso que está faltando hoje, a gente precisa falar do Evangelho. Eu vi uma pregação em inglês que fala que imagina quando
quando você estiver subindo na escada para o céu e as pessoas ao seu redor ficarem falando: por que você não me contou que esse era o único caminho? As pessoas mentiram, as pessoas falaram que todas as religiões levam a Deus, mas você sabia a verdade, porque você não me contou? Imagina nesse grande dia as pessoas falarem isso, a gente vê as pessoas queimarem no inferno por causa nossa, e a gente fazer obra é porque a gente é salvo. A gente não é salvo por causa da obra, mas se a gente é salvo, a gente vai fazer a obra. É isso que a Bíblia fala, porque em Efésios 2:8 fala que pela graça sois salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Isso não vem de nós. A gente não é salvo porque a gente é bonito, porque a gente é legal, porque a gente decidiu ir para a igreja, não. É porque um dia Deus Filho resolveu olhar para a terra e pensou: olha como este mundo está, olha como as pessoas estão desoladas. Então Deus Pai mandou Ele, e Ele morreu, se fez carne, se fez pecado em nosso lugar numa cruz. Tudo isso para a gente achar que a gente é alguma coisa. Se a gente fosse alguma coisa, Jesus Cristo não teria morrido na cruz por nós. Se a gente fosse alguma coisa, a gente mesmo estaria vivos, e Jesus não serviria para nada, mas a gente é pó. A gente foi feito do pó, e como a gente foi feito do pó, a gente é criatura, a gente é servo. Então, como a gente é isso, a gente deve amar Jesus Cristo, não porque a gente pode amá-lo, mas porque Ele nos amou primeiro. Se não fosse o amor de Jesus Cristo por nós não amaríamos Ele. Olha como esse amor é maravilhoso, para a gente não querer falar para os outros. Eu vejo uma frase também de Charles Spurgeon, que fala que se a gente não quer que as pessoas vão para o céu, se a gente não fala do Evangelho para as pessoas irem para o céu, é porque a gente também não vai para lá. Aleluia, glórias a Deus. A gente tem que pregar o Evangelho, doa quem doer. A mensagem pode ser dura, a mensagem pode ser salgada, mas a gente vai ter feito a nossa parte, porque Jesus Cristo nos chamou para isso. Não pense que Jesus Cristo te chamou para você ficar sentado no banco de igreja, para você ficar em casa assistindo Instagram e TikTok 24 horas por dia. Não, Jesus te chamou para fazer uma obra, e se você estiver disponível, você vá. E é isso o Evangelho. O Evangelho não é nada mais, nada menos do que isso, do que a gente pregar Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? O Evangelho tem o foco em Jesus. João 14,16 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a gente pregar Jesus, porque Jesus é o único que leva ao Pai, se todas as pessoas falarem: ai, todas as religiões levam a Deus, é mentira. Infelizmente é mentira, e isso é lamentável, porque pessoas estão vivendo em mentiras, e a gente está achando bom a gente ficar aqui dentro da igreja só indo de domingo. Não, a gente tem que arrebentar com as portas do inferno. Aleluia, glória a Deus, irmãos. O Evangelho também prega a graça, não a obra para ser salvo. É a graça que nos salva, não é nada mais, nada menos. A gente pode ter feito o que quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser. Ai, mas eu dei esmola, ai, mas eu ajudei pessoas. Se você não crê em Jesus, infelizmente você não vai para o céu, e esse é o Evangelho. O Evangelho é a graça, não importa o quão boa seja a pessoa. Lembra do ladrão na cruz? Ladrão na cruz cometeu crimes, matou, pode ter roubado, mas ele olhou para Jesus e falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é uma prova da graça. Nada mais, ele não precisou ficar falando que fez obra, até porque ele não fez. Ele era um bandido, mas ele bastou confessar sua fé em Jesus Cristo para que fosse para o céu.
E as pessoas acham que as pessoas não vão para o céu só porque aceitaram Jesus de última hora. Eu estava vendo pessoas se convertendo da prostituição, do roubo, dos vícios, e as pessoas comentando maldades, falando, agora quer se converter, agora quer seguir a Jesus. Meu irmão, todos nós somos depravados, todos nós temos natureza caída. Se não fosse Jesus, quem seria para nos salvar? Aleluia, glórias a Deus. A gente pensa que a gente é alguma coisa, que a gente faz porque a gente é bonito, que a gente consegue pregar porque a gente é legal. Não, é por causa da graça, por causa da misericórdia. Se não fosse Jesus Cristo pregado naquele madeiro, o que seria de nós hoje aqui? Aleluia, glórias a Deus. Foi por causa de Jesus Cristo que hoje nós podemos ter a vida eterna, a salvação. É por causa de Jesus Cristo que a gente consegue provar dessa maravilhosa graça, que a gente pode provar da eterna salvação. Oh glória! A gente acha que a gente consegue, a gente acha que a gente fez alguma coisa, a gente não fez nada. Foi Jesus Cristo, e esse amor é perfeito, porque se não fosse por Ele, a gente não seria nada hoje. Charles Haddon Spurgeon fala que o avivamento é o Espírito revivendo um corpo quase morrendo, e a gente tem que fazer isso. A gente tem que ter o Espírito Santo, a gente tem que ter o Espírito Santo em nosso corpo para que a gente consiga ser um avivalista do Senhor. A gente tem que fazer a obra, a gente tem que cumprir o ID, porque se a gente continuar aqui sem fazer nada, nada vai adiantar. A gente tem que evangelizar, a gente tem que fazer alguma coisa para as outras pessoas também aceitarem Jesus. Aqui no versículo 5 fala: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então ele está falando aqui que ele pregou pelo poder do Espírito Santo, não para que as pessoas confiassem nas suas palavras, mas para que confiassem no dom, no Espírito Santo do Senhor. Só que o que acontece hoje em dia, meus irmãos, a gente tem achado, a gente tem ficado cego, a gente tem seguido pessoas que só porque falam coisas bonitas, só porque falam coisas que agradam os nossos lábios, que são boas aos nossos ouvidos, a gente tem acreditado nelas, a gente tem achado que elas são pessoas de Deus. Só que o que é uma pessoa de Deus? Uma pessoa de Deus é uma pessoa obediente a Jesus, uma pessoa que segue o Evangelho. Glória a Deus. E outra coisa na igreja de Corinto, a igreja de Corinto, eu já falei isso, mas a igreja de Corinto tinha vários dons. Se fosse hoje em dia, eu poderia falar que ela rodava, que ela pulava, que ela fazia um monte de coisa, mas faltava a santidade, porque eles cometiam incesto, eles faziam imoralidade sexual, mas eles continuavam nos cultos. Então a gente não pode achar que a gente é santo só porque a gente vai para o culto. A nossa santidade não se define dentro dessas quatro paredes, mas dentro lá de casa, quando ninguém vê, lá na rua, quando ninguém vê, lá no trabalho, quando ninguém vê. E é por isso, é isso que a gente deve fazer. A gente faz as coisas pensando que ninguém vê, mas a Bíblia fala que Deus está vigiando todas as pessoas, o mundo, a terra e tudo que nela há é do Senhor. Então pense, a gente não pode pensar que só porque não estão vendo, só porque o membro da igreja não está vendo, que a gente pode pecar à vontade, porque Deus está vendo, e lá naquele grande dia, no dia do juízo, Ele vai visitar os nossos pecados. Aleluia. Mas a Bíblia fala que Deus esquece dos seus pecados se a gente confessar Ele. 1 João 1,9 fala: se a gente confessar os nossos pecados a Ele será justo e fiel para nos perdoar e nos livrar de qualquer iniquidade.
Não importa o quanto a gente pecou, a caminhada é assim mesmo. O que importa é se a gente está se levantando, se a gente está confessando a Jesus. A gente cai todo dia, é a natureza de Adão, mas se a gente buscar se fortalecer em Cristo Jesus, a gente não vai cair mais nesses pecados. Muitas pessoas têm adotado pecados, têm criado pecados de estimação, como muitas pessoas falam. Muitas pessoas têm achado que é só qualquer coisa. Eu vou fazer isso aqui, ninguém está vendo. Eu vou acender um cigarro, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E a gente tem que buscar Cristo, a gente tem que se fortalecer nele para que a gente largue esse pecado. Billy Graham fala: não se afaste de Cristo até conseguir vencer o pecado. Se achegue a Cristo, porque você vai vencer o pecado. Lembra da palavra do filho pródigo? Ele veio do jeito que estava. Ele estava sujo pela lama, comia as bolotas dos porcos, mas ele veio e por ele viu, o Pai o viu e correu e abraçou. A gente tem que tomar essa iniciativa. Se a gente está sujo de lama, vamos correr para o Pai, vamos confessar os nossos pecados a Ele, porque Jesus Cristo morreu na cruz para que Ele nos perdoasse. O véu do templo foi rasgado, não tem mais essa acepção entre homens e mulheres, judeus e gregos. Agora é só um povo, e é um povo que crê em Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. É um povo que vai guerreando, que vai marchando para o céu. É esse povo que Deus quer, esta igreja que o Senhor Jesus Cristo está buscando. Então tudo que está além ou ante este evangelho, estes 66 livros, a gente não deve confiar, porque Jesus Cristo é revelado desde Gênesis 1, versículo 1, até Apocalipse 22, versículo 21, porque a Bíblia toda, o centro da Bíblia é Jesus Cristo. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, a primeira profecia a Jesus Cristo, que fala que ele iria pisar na cabeça da serpente. E por isso às vezes a gente pensa que a gente que consegue fazer alguma coisa, se a gente fizesse alguma coisa, a gente teria pisado na cabeça da serpente. As pessoas usam da morte de Cristo para nos dar vitórias, para nos dar chaves, mas a morte de Cristo já nos deu uma vitória, e a única vitória a qual nós devemos regozijar-nos é a vitória sobre o pecado. É aquela vitória, aleluia, que quando Jesus Cristo bradou: está consumado, e falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é a nossa vitória, e é por isso que a gente deve seguir triunfante até o céu. A nossa caminhada até o céu não vai ser fácil, não vai ser, mas se a gente olhar para Jesus Cristo, se a gente olhar para a cruz, a gente vai conseguir, porque é a cruz que nos dá motivação. Jesus Cristo fala: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Aleluia, glórias a Deus. A gente tem que tomar nossa cruz. Vai ser difícil, vai, mas aquele louvor fala, eu não sei muito bem, mas que fez a cruz na nossa dimensão. Não há tentação maior do que nós não possamos suportar. Então, se a gente caiu em alguma coisa, se a gente caiu em algum pecado, não é porque a carne é fraca, como muitas pessoas dizem, é porque o teu espírito não estava fortalecido. As pessoas querem colocar a culpa do pecado delas na carne, quer falar: é obra do capeta. Capeta nada, é você mesmo, é você que pecou. Não adianta colocar a culpa no diabo. O diabo olha e pensa: não foi eu não, só ofereci o prato, foi você que quis comer. Essa é a verdade, essa é a verdade, glórias a Deus. O diabo só dá um prato. Agora, se a gente quiser provar, se a gente quiser degustar, é problema nosso. Não adianta a gente falar: foi o diabo, foi o capeta, maldito seja você, capeta. Não, foi você mesmo, foi você que pecou, irmão. A gente não pode colocar a culpa do nosso pecado em vizinhos. Mas é que minha carne é fraca, é porque Adão pecou. Mas Jesus Cristo é o novo Adão, e se você
você estiver em Cristo, você consegue vencer o pecado. É simples assim. A gente tem que se achegar a Cristo para que o diabo venha fugir de nós, como fala em 1 Pedro 5,8. Se acheguem a Cristo, porque o diabo fugirá de vós. Se a gente se achegar, se a gente ler a Bíblia, a gente vai conseguir vencer o pecado. Eu falo, né, o que eu acabei de falar, que Satanás ele não oferece o prato por completo, porque se a gente visse o prato por completo, a gente deduziria. Mas vamos pensar que o pecado é um prato de comida delicioso. O diabo não vai fazer aquele prato e já vai nos dar. Não, ele vai dando os ingredientes, ele vai falando, ó, experimenta isso daqui, experimenta isso dali. Quando a gente vê, a gente já está comendo o prato todo e ainda quer repetir. Aleluia, glórias a Deus. A gente acha que o diabo aparece como diabo, só que a Bíblia fala que o diabo vem travestido como anjo de luz. Então a gente não pode baixar nossa guarda, sempre orando, sempre jejuando, para que a gente tenha visão. Oséias 4:6 fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, e porque negaram a minha palavra, eu também vos negarei como meus sacerdotes. Aleluia, glórias a Deus. Eu peguei meu celular aqui só para ver o tempo. Glória a Deus, glória a Deus. Então a gente tem que fazer isso. Muitas pessoas têm corrido a profetas, né? Pessoas que se dizem profetas, porque profetas não são. Pessoas que se dizem apóstolos, mas não são. E têm corrido a elas, eu quero ir para a igreja de tal fulano, porque lá eu vou receber a minha cura, lá eu vou receber minha libertação, lá eu vou receber minha vitória. A gente tem corrido mais para os profetas, a gente tem corrido mais para essas pessoas que se dizem cheias de Deus, do que para a Bíblia. A gente ora, a gente jejua e a gente fala, eu vou correr para o pastor, ele vai orar por mim, vai ter uma visão reveladora, melhor do que de João no Apocalipse, e vai falar tudo o que eu estou passando. Não, meus irmãos, não é assim. A gente tem corrido muito mais para as pessoas do que para a própria Bíblia. Olha, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que correr para a Bíblia, porque a Bíblia é a maior profecia. Tem pessoas que correm nas igrejas através de profetadas. Mas eu vou te dar, o Senhor te diz, vou te dar carro, vou te dar casa. Só que a Bíblia não está na mente, a Bíblia não está no coração. Como é que alguém vai querer receber vitória se é um baita de uma pessoa pecadora, uma pessoa promíscua? Não dá para a gente querer receber as nossas bênçãos se a gente fica no pecado, irmãos. Essa é a verdade. Eita, ficou quente aqui. Fogo do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. A gente tem pensado que as pessoas vão revelar o nosso futuro, só que a própria Bíblia, a gente olhar para a Bíblia é o nosso futuro. Leia João, leia Daniel, os livros que mais contêm escatologia, os livros que mais contêm o fim dos tempos. A gente tem que saber disso, o fim dos tempos. A gente tem que saber que Jesus Cristo vem, que Jesus Cristo quer te perdoar, quer te libertar. Tudo isso é consequência do Evangelho. Tudo que a gente quiser além disso é consequência, mas o que a gente tem que ter em nossa mente é que Jesus Cristo vem, que Ele virá e julgará o seu povo, vai julgar o seu povo com vara de ferro. É aquele que vem para julgar, é aquele que vem para salvar, mas também vem para condenar as pessoas. E aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo, que não receberam a Cristo, que tiraram o pecado, travestiram-se, colocaram uma roupa bonita, mas por dentro tinham pecado, vão para o lago de fogo e enxofre. Essa é a verdade, meus irmãos. Então a gente tem que se achegar a Cristo. Acho que é a quarta frase que eu falo do Spurgeon aqui, mas o Spurgeon fala que a Bíblia é como
como caminho para a ponte de Londres, porque toda esquina, toda rua vai chegar naquela ponte. A ponte é Cristo, as ruas são a Bíblia, são a palavra. Não importa o texto que você leia, até Gênesis 5, descendência vai ter Cristo lá. Até, deixa eu ver, Daniel 9:6 vai ter lá, porque Cristo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus Cristo está na palavra. Então se a gente quiser buscar Jesus Cristo, a gente vai ler a palavra, nada mais, nada menos. A gente quer buscar mais livros de autoajuda do que a própria Bíblia. Billy Graham fala, visite bons livros, mas faça da Bíblia o seu lar. A gente pode, é claro, ver outros livros, só que a gente não pode faltar. A gente não pode deixar de ler esta palavra, porque esta palavra que mostra a salvação é este manual para a nossa chegada ao céu. E é isso que Paulo queria falar. Não quis saber de outra coisa a não ser de Jesus Cristo e o próprio crucificado. A gente tem que saber, a gente tem que pregar Jesus Cristo, nada mais, nada menos. Não tem que pregar vitória. É claro, se o Espírito Santo mandar, mas muitas pessoas estão falando da boca para fora e ainda dizem: o Senhor te diz, o Senhor te digo. Só que muitas vezes não é o Senhor que está dizendo, é a pessoa que está falando da boca para fora e que é bom. E a gente não pode ser assim. Se a gente quiser ter uma vida consagrada, uma vida renovada, a gente vai se entregar a Cristo, a gente vai viver para Cristo, com Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Então é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos. Me perdoe se eu falei alguma coisa que vocês não entenderam, né? Porque minha oratória ainda está se desenvolvendo. Não consigo, né? Falar muito rápido que eu vou me pulando. Tenho a língua presa. Perdão. Só que, para finalizar, Moisés, Paulo fala, ele explica que não é necessário falar bonito para pregar, deixe que você pregue o Evangelho. E isso me faz lembrar Moisés. Moisés falou: Senhor, sou pesado de língua, eu não consigo. Mas o Senhor disse: eis que estou contigo, vai. E ele libertou o Egito, mesmo falando que era de boca pesada, de língua pesada, até porque quem vai nos usar é o Espírito Santo. Paulo fala: na minha fraqueza, eis que quando estou fraco, é quando eu estou forte. Então na nossa fraqueza que a graça de Deus se fortalece em nós. Porque se a gente se achar alguma coisa, Cristo não vai ter espaço, a gente não vai estar aceitando a graça. E mesmo que a gente se ache alguma coisa, a gente não é nada. A gente é bom, a gente é barro. Então é isso que eu gostaria de falar para os irmãos. Gostaria de agradecer ao pastor Altair. Deus te abençoe, pastor, e agradeço a minha oportunidade assim em nome de Jesus. Louvado seja Deus, irmão. Se essa palavra fosse pregada em algumas igrejas aí, estava vazia. Estava vazia. Estão trocando a santificação pela emoção. Estão trocando a santificação pela emoção. Aqui não pode beber? Lá pode. Aqui não pode, aleluia, fazer o que? Lá pode. Ah, pastor, mas aqui, aleluia, porque, irmãos, aqui é casa de libertação. Aqui é casa de transformação. Aleluia, se essa palavra fosse pregada em algumas igrejas aí, não estaria cheia. Pelo contrário, estaria vazia. Por quê? O povo agora só quer saber de carro, de, aleluia, revelação. Aleluia, se a gente aqui pregasse: olha, Deus vai dar carro, Deus vai dar casa. Aleluia, irmão, venha como está e continue. Irmão, aqui estava pipocando, mas como aqui prega a verdadeira palavra, aleluia, nós conta, aleluia. Mas louvado seja Deus. Queria que todo mundo pregasse lá fora essa palavra que foi pregada aqui essa noite. Aleluia.
A Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos, e as demais coisas serão. Temos que buscar